O pensar. Nas formulações mentalistas, o ambiente físico é deslocado para a mente e se torna a experiência. O comportamento é transferido para a mente como propósito, intenção, ideias e atos de vontade. Perceber o mundo e tirar proveito da experiência converte-se em atividades cognitivas de propósitos gerais, e já foi dito por vezes que o pensamento abstrato e conceitual não tem nenhuma referência externa. Dados tais precedentes bem estabelecidos, não é de surpreender que certas funções comportamentais remanescentes tivessem também sido removidas para o interior. A interiorização total foi recentemente anunciada por 3 psicólogos cognitivistas, que, após terem terminado um livro, disse terem se declarado behavioristas subjetivos. Neste capítulo, considerarei certo número de processos comportamentais que deram origem à invenção daquilo que é usualmente chamado de processos mentais superiores. Eles compõem uma grande parte do campo do pensamento. Trata-se de um campo difícil e, ao que eu saiba, ninguém pretendeu dar uma explicação definitiva. Esta análise está longe da perfeição por outra razão, deve ser breve. Mas se uma interpretação behaviorista do pensar não é tudo quanto gostaríamos de ter, cumpre lembrar que as explicações mentais ou cognitivistas não são absolutamente explicações. Pensar frequentes vezes significa agir fracamente, podendo a fraqueza dever-se, por exemplo, a um deficiente controle por estímulo. Se nos mostrarem um objeto com o qual não estamos muito familiarizados, poderemos dizer: penso que se trata de uma espécie de chave inglesa, sendo que eu penso se opõe claramente a eu sei. Registramos baixa probabilidade por uma razão diferente quando dizemos penso que irei, em vez de eu irei ou eu sei que irei. Há usos mais importantes do termo. Assistindo a um jogo de xadrez, podemos conjecturar acerca do que estará pensando um jogador quando faz um lance. Podemos querer dizer que estamos curiosos acerca daquilo que ele fará a seguir. Em outras palavras, ficamos a cogitar acerca do seu comportamento incipiente ou rudimentar. Dizer ele estava pensando em movimentar sua torre equivale talvez a dizer ele estava prestes a movê-la. Em geral, porém, o termo se refere a um comportamento acabado que ocorre em escala tão pequena que não pode ser detectado por outras pessoas. Tal comportamento é chamado oculto. Os exemplos mais comuns são verbais, porquanto o comportamento verbal não exige nenhum suporte ambiental e, quer como falante, quer como ouvinte, uma pessoa pode realmente falar consigo mesma. Todavia, o comportamento não verbal pode também ser oculto. Assim, aquilo que um jogador de xadrez tem em mente podem ser outros lances que já fez, ao jogar ocultamente a partida para pôr à prova as consequências. O comportamento oculto tem a vantagem de podermos agir sem comprometer-nos. Podemos anular o comportamento e tentar novamente, se as consequências privadas não foram reforçadoras. Em geral, é só quando o comportamento foi emitido que se fala de um ato de vontade. O termo sugere uma tomada de posição e a aceitação de suas consequências irrevogáveis. O comportamento oculto é quase sempre adquirido de forma manifesta, e ninguém jamais mostrou que a forma oculta consegue nada que esteja fora do alcance da manifesta. O comportamento oculto é também facilmente observado e de forma alguma está desprovido de importância. Foi um erro ele ter sido negligenciado pelo behaviorismo metodológico e por certas versões do positivismo lógico e do estruturalismo, simplesmente porque não era objetivo. Seria um erro também não lhe reconhecer as limitações. Ele está longe de ser um substituto adequado para as concepções tradicionais do pensamento. Ele não explica o comportamento manifesto, é simplesmente mais um comportamento a ser explicado. A argumentação envolvida é a seguinte: a vida mental e o mundo em que é vivida são invenções. Foram inventadas por analogia com o comportamento externo, que ocorre em contingências externas. Pensar é comportar-se. O equívoco consiste em localizar o comportamento na mente. Inúmeros exemplos de como isso foi feito podem ser invocados. O controle cognitivo de estímulos. A antiga concepção de a percepção ser uma espécie de captura ou tomada de posse do mundo é encorajada pela distinção real que fazemos entre ver e olhar, escutar e ouvir, cheirar e farejar, provar e saborear, sentir e tatear, sendo que o segundo termo de cada par refere-se efetivamente a um ato.
É um ato que torna o estímulo mais eficaz. Ao farejar, lançamos ar de encontro às superfícies que contêm os órgãos sensoriais do olfato e, por conseguinte, podemos detectar um odor que de outra forma talvez passasse despercebido. Agimos também no sentido de reduzir a estimulação, semicerramos ou fechamos os olhos, tapamos os ouvidos, cuspimos, prendemos a respiração ou afastamos a nossa mão de um objeto que provoque dor. Alguns desses comportamentos pré-atuais ou preparatórios fazem parte de nossa dotação genética, outros são produzidos pelas contingências de reforço. Um processo deveras parecido pode ser demonstrado como segue. Um pombo faminto é ocasionalmente reforçado com comida, quando bica um disco na parede de uma câmara experimental. Se é reforçado só quando o disco for vermelho, mas não quando for verde, para eventualmente de bicar o disco verde. Infelizmente para o pombo, as cores desbotam e torna-se difícil ou mesmo impossível percebê-las. O pombo pode, todavia, intensificar a cor bicando outro disco e fará enquanto a cor for importante. A produção de estímulos adicionais que favoreçam uma resposta discriminativa é empresa familiar à ciência. Para verificar a acidez de uma solução, por exemplo, outra solução é acrescentada, e se a cor modificar-se de forma especificada, a acidez pode ser determinada. Inventaram-se atividades mentais ou cognitivas análogas. Prestamos atenção a um estímulo ou o ignoramos sem modificar nenhuma condição física. Por exemplo, podemos ouvir um determinado instrumento numa música gravada, suprimindo em parte nossas respostas a outros instrumentos. E disse-se que fazendo o mesmo com diversos mecanismos mentais. O rádio e a televisão são provavelmente responsáveis pela metáfora comum de ligar ou desligar o mundo. Uma metáfora mais antiga, que se assemelha ao demônio de Maxwell na segunda lei da termodinâmica, retrata uma espécie de porteiro, um criado leal que só admite os estímulos desejados e defende seu amo dos indesejados. Já se disse ser concebível que o sistema nervoso desligue de fato um ouvido para poder ouvir o outro. Está claro que não explicamos coisa alguma enquanto não explicarmos o comportamento do porteiro, e qualquer esforço nesse sentido será suficiente para analisar a mudança no controle por estímulo. O que está envolvido na atenção não é uma mudança de estímulos ou de receptores, mas as contingências subjacentes ao processo de discriminação. Podemos ou não prestar atenção a um conferencista ou a um sinal de trânsito, dependendo do que tenha ocorrido no passado em circunstâncias semelhantes. A discriminação é um processo comportamental. São as contingências e não a mente que discriminam. Dizemos que uma pessoa discerne ou percebe um objeto num nevoeiro, ou a grande distância, no sentido de que ela eventualmente responde-lhe de modo correto. Discernir, como discriminar, pode significar um ato que favoreça uma resposta. Pode estar mais próximo de olhar para do que de ver, mas não necessariamente. Discernimos coisas importantes num dado cenário por causa das contingências passadas em que elas foram importantes. A abstração e a formação de conceitos são operações provavelmente chamadas de cognitivas, mas elas envolvem também contingências de reforço. Não precisamos supor que uma entidade ou um conceito abstrato estão contidos na mente. Uma sutil e complexa história de reforços produziu um tipo especial de controle por estímulo. Afirma-se, comumente, que os conceitos unificam nossos pensamentos, mas os indícios parecem ser de que simplesmente nos autorizam a falar de características do mundo que são comuns a um grande número de casos. Disse um cientista que há excelentes razões para crer que toda a química seja explicável em termos de elétrons e de funções de onda que lhes descrevem a localização. Esta é uma enorme simplificação de pensamento. De certo que é uma enorme simplificação, ou seria, se fosse exequível, mas trata-se antes de uma simplificação de comportamento verbal e prático que de pensamento. O mesmo autor disse que os conceitos são descobertas, tanto quanto, ou melhor, mais do que invenções, e são um exercício da mente humana que representa a realidade. Confessa ele, no entanto, ser a natureza da relação mistério. Mais mistério da entidade abstrata do que dos fatos disponíveis. Os referentes dos conceitos estão no mundo real, não são ideias na mente do cientista.
São descobertas ou invenções apenas no sentido de ter se desenvolvido um ambiente verbal, no qual propriedades obscuras da natureza são postas sob controle do comportamento humano. Provavelmente é tarde demais para rastrear o surgimento de conceitos, como massa, energia ou temperatura, mesmo com o auxílio do historiador da ciência. E talvez seu uso corrente seja igualmente difícil de ser analisado. Nada se ganha, porém, com situá-los na mente do cientista. Um exemplo de um artigo popular sobre aprendizagem de posições matemáticas revela quão penoso é explicar o comportamento inventando um conceito, em vez de explicá-lo por contingências acompanhantes. Há crianças que foram ensinadas a completar a expressão 3 mais 6, dizendo 9, apresenta-se a expressão 6 mais 3. Uma criança se mostra desesperadamente confusa, a outra responde prontamente 9. Claro que os dois alunos aprenderam coisas diferentes. A primeira criança aprendeu uma resposta específica a uma pergunta específica. A segunda aprendeu um conceito aritmético. Mas o que é que isso nos revela? Será que podemos ter a certeza de que não ensinaram em alguma outra ocasião a segunda criança a dizer 9 em face da expressão 6 mais 3? Terá ela talvez aprendido um grande número de casos tais como 1 mais 2 é igual a 2 mais 1 e 1 mais 3 é igual a 3 mais 1? Terá aprendido a formular a regra da comutação e a exemplificá-la? Se nos contentarmos em falar de um conceito aritmético, nunca descobriremos o que a criança realmente aprendeu. Busca e rememoração. A busca constitui outra das atividades chamadas cognitivas e afeta o contato da pessoa com os estímulos controladores. Procurar alguma coisa é comportar-se de maneiras que foram reforçadas quando se achou alguma coisa. Dizemos que um animal com fome se move de um lado para outro procurando comida. O fato de estar em atividade, e mesmo o fato de estarem em atividade de determinadas maneiras, pode ser parte de sua dotação genética, explicada por sua vez pelo valor de sobrevivência do comportamento. Entretanto, a forma pela qual um organismo procura comida num ambiente familiar depende claramente de seus êxitos passados. Dizemos a uma criança que ache seu sapato, e ela o começa a procurar em lugares em que sapatos já foram encontrados. Existem, todavia, estratégias mais especializadas para procurar coisas. O que faz uma pessoa para achar um objeto numa caixa de refugos? Escrutar vem de uma expressão relacionada com a classificação de refugos, ou nas prateleiras de um armazém. Como se faz para achar uma palavra numa página ou para encontrar e riscar todos os As de uma coluna impressa? O investigador experimentado move-se de um lado para outro, separa as coisas e movimenta os olhos de forma a aumentar as probabilidades de vir a encontrar o que procura e diminuir ao de não o encontrar, e age assim por causa das contingências passadas. Não temos razão de chamar cognitivo a tal comportamento, mas, segundo se diz, um processo bastante semelhante ocorre no mundo da mente. Por várias razões, sugeridas por termos tais como memorando, memento, lembrança e memorial, as pessoas fizeram cópias do mundo que as cercam, bem como registros do que ocorreu nesse mundo e os armazenaram para uso futuro. Exemplos familiares são incisões em placas de barro, inscrições gravadas em monumentos, livros, pinturas, fotografias, discos e a memória magnética dos computadores. Numa ocasião futura, tal registro pode evocar um comportamento apropriado a uma ocasião pretérita e permitir a uma pessoa responder mais eficazmente. A prática levou à elaboração de uma metáfora cognitiva, sem dúvida anterior de muitos séculos à formulação de qualquer sistema psicológico, em que se diz estarem as experiências armazenadas na memória, para serem recuperadas ou recordadas e usadas com vistas a um comportamento mais eficaz numa situação atual. O que se diz estar armazenado são cópias de estímulos, fisionomias, nomes, datas, textos, lugares, etc., os quais, quando recordados, têm o mesmo efeito dos originais. As cópias não podem ter as dimensões dos originais, devem ser transdutorizadas e codificadas, possivelmente como engramas, circuitos reverberantes ou campos elétricos. É particularmente difícil imaginar o armazenamento de uma composição musical ou de uma história, as quais têm propriedades temporais. Não obstante, disse-se que todas essas coisas residem na memória.
Mas qual é o paralelo mental da busca física? Como faremos para encontrar algo no depósito de nossa memória? Platão suscitou uma questão fundamental. Um homem não pode indagar acerca do que conhece, nem acerca do que não conhece, pois, se conhece, não tem necessidade de indagar. E se não conhece, não pode indagar, pois desconhece o próprio assunto acerca do qual vai fazer indagações. No lugar de indagar, leia-se procurar. Se podemos lembrar um nome, não é preciso procurá-lo em nossa memória. Se não podemos lembrá-lo, como faremos para o procurá-lo? O psicólogo cognitivista fala de vários sistemas de acesso, tomados de empréstimo a sistemas de fichamento de bibliotecas, computadores, depósitos, sistemas postais e assim por diante. Destarte, a superior recuperação de certos tipos de itens é atribuída a um sistema de classificação que permite acesso imediato aos itens, como certamente o deveria permitir. Numa análise comportamental, a probabilidade é substituída pela acessibilidade. As contingências que afetam um organismo não são armazenadas por ele. Elas nunca estão dentro dele, simplesmente o modificam. Daí resulta que o organismo se comporta de maneiras especiais sob tipos especiais de controle por estímulo. Os estímulos futuros serão eficazes se assemelharem aos que foram parte de contingências anteriores. Um estímulo acidental pode fazer-nos lembrar uma pessoa, um lugar ou um acontecimento se tal estímulo tiver alguma semelhança com essa pessoa, lugar ou acontecimento. Ser lembrado significa ser tornado capaz de responder, possivelmente de modo perceptivo. Um nome pode fazer com que nos lembremos de uma pessoa no sentido de agora a vermos. Isso não significa evocar uma cópia da pessoa e então olhá-la. Significa simplesmente comportarmos como, numa ocasião anterior, nos comportamos em sua presença. Não havia então nenhuma cópia de sua aparência visual dentro de nós, assim como não há agora. O estímulo acidental não nos leva a procurar uma cópia armazenada, a qual, quando encontrada, é de novo percebida. Todos os extensos experimentos realizados pelos psicólogos cognitivistas sobre a acessibilidade podem ser reinterpretados em termos de probabilidade. Se nos recordamos das palavras familiares mais prontamente que das estranhas, é porque aquelas têm uma probabilidade inicial maior, devido à história à qual a palavra familiar alude. Não precisamos concluir que o estoque de palavras tem uma forma de organização que permite mais pronto acesso aos itens mais comumente requeridos do que aos mais raros. As técnicas de rememoração não estão relacionadas com buscar no depósito da memória, mas com aumentar a probabilidade de respostas. Os meios mnemônicos são comportamentos pré-aprendidos ou facilmente aprendidos que incitam ou fortalecem o comportamento a ser recordado. Se esquecemos a parte seguinte de uma peça musical que estejamos tocando ou de um poema que estejamos recitando, voltamos ao começo, não porque a música ou o poema tenham sido armazenados como uma unidade de memória, de forma a uma parte auxiliar-nos a encontrar a outra, mas pelo fato de a estimulação extra que geramos ao recomeçar ser suficiente para evocar a passagem esquecida. Para recordar um nome, é útil percorrer o alfabeto, não porque tenhamos armazenado todos os nomes que conhecemos em ordem alfabética, mas porque pronunciar o som de uma letra é pronunciar parte do nome. Incitamos a resposta em nós mesmos, assim como a incitamos em outrem, a quem estamos ajudando a recordar o nome. Quando, ao recordar um nome, verificamos ser muito forte um nome errado, isso não ocorre porque o nome errado oculte o alvo no depósito de nossa memória, mas porque é repetidamente emitido com exclusão do nome que estamos recordando. As técnicas para aprender a observar de maneira a uma pessoa se recordar mais prontamente não são técnicas de armazenamento, mas antes de produção de percepções eficazes. O artista, ao olhar uma paisagem que irá desenhar mais tarde, desenha-a numa certa medida enquanto a olha, fortalecendo assim o tipo de comportamento que lhe será importante mais tarde. A metáfora de armazenamento na memória, que parecia ter sido tão dramaticamente confirmada pelo computador, causou boa dose de confusão. O computador é um mau modelo, tão mau quanto as placas de argila em que a metáfora provavelmente baseou-se de início. Fazemos registros externos para uso futuro, para completar contingências de reforço incompletos. Todavia, a suposição de um processo interior de manutenção de registro nada acrescenta à nossa compreensão desse tipo de pensamento.
Incidentalmente, não é o behaviorista, mas o psicólogo cognitivista com o seu modelo de mente à imagem do computador que representa o homem como uma máquina. Resolvendo problemas. Outro dos processos ditos cognitivos tem a ver com a solução de problemas. Trata-se de um campo cheio de mistérios, dos quais boa parte se deve à maneira pela qual foi formulado. Dizem-nos que um problema precisa ser resolvido porque uma pessoa necessita orientar-se dentro de uma realidade infinitamente complexa, ordenar a ilimitada particularidade da experiência, descobrir as essências por trás dos fatos, conferir significado ao estar no mundo. Felizmente, é possível um enunciado muito mais simples. Uma pessoa tem um problema quando lhe falta uma resposta capaz de produzir alguma condição que será reforçadora. Ela solucionará o problema quando emitir tal resposta. Por exemplo, apresentar alguém de cujo nome não nos lembramos é um problema que será solucionado recordando-lhe ou, de alguma forma, aprendendo-lhe o nome. Uma equação algébrica é resolvida quando encontramos o valor de x. O problema de um carro cujo motor não quer pegar é resolvido quando se faz com que pegue. O problema de uma doença é resolvido encontrando-se tratamento eficaz. Resolver um problema é, porém, mais do que emitir a resposta que lhe constitui a solução. É uma questão de dar os passos necessários para tornar tal resposta mais provável, via de regra mudando de ambiente. Assim, se o problema é dizer se duas coisas são iguais ou diferentes, podemos colocá-las lado a lado a fim de facilitar a comparação. Se for assegurar-nos de que sejam tratadas como diferentes, nós as separamos. Agrupamos coisas semelhantes em classes a fim de tratá-las da mesma forma. Pomos as coisas em ordem se a solução exigir uma série de etapas. Reformulamos uma resposta verbal, traduzindo-a de palavras em símbolos. Representamos as premissas de um silogismo por círculos imbricados. Esclarecemos quantidades contando e medindo. Confirmamos uma solução resolvendo um problema pela segunda vez, possivelmente de maneira diferente. Aprendemos algumas dessas estratégias com as contingências problemáticas às quais nos vemos expostos, mas não se pode aprender muito no espaço de uma vida. É uma função importante da cultura transmitir aquilo que outros aprenderam. Quer a solução de problema surja simplesmente de contingências ou de instruções fornecidas por outrem, é adquirida de forma manifesta, com a possível exceção de uma estratégia aprendida em nível encoberto a partir de consequências privadas, e pode sempre ser transportada para o nível manifesto. O caso oculto, ao qual o termo pensar será muito provavelmente aplicado, não goza de nenhuma vantagem especial além da rapidez ou de seu caráter confidencial. Escolha. Um problema ao qual se tem dado muita atenção surge quando duas ou mais respostas parecem ser possíveis e uma pessoa escolhe ou decide entre elas. O problema está em escapar à indecisão mais do que em descobrir uma resposta eficaz. Facilitamos a escolha ou a tomada de decisão de várias maneiras, por exemplo, revendo os fatos. Se estivermos trabalhando com materiais externos, verbais ou de outro tipo, poderemos, na verdade, revê-los no sentido de olhá-los novamente. Se, todavia, estivermos trabalhando de forma encoberta, não recuperamos os fatos como se estivéssemos tirando documentos de um arquivo, apenas os vemos outra vez. Ao rever um argumento, simplesmente argumentamos de novo. Rever não é relembrar, uma vez que todos os fatos a serem usados estão disponíveis. Disse-se que uma pessoa fez uma escolha quando tomou um de dois ou mais possíveis rumos de ação. O problema está na palavra possível. Dar simplesmente uma de várias respostas possíveis, como andar a esmo por um parque, não exige nenhum ato sério de decisão. Mas quando as consequências são importantes e há probabilidades de duas ou mais respostas serem quase iguais, há um problema a ser resolvido. Geralmente, uma pessoa o soluciona e escapa à indecisão mudando de cenário. Dizer que os seres humanos podem tomar decisões e as desejam tomar significa simplesmente dizer que uma situação, na qual duas ou mais respostas são igualmente prováveis, pode ser adversativa e que qualquer comportamento decisório que fortaleça uma resposta e torne a outra improvável é reforçado.
Dizer que os seres humanos precisam de liberdade para realizar as escolhas de que são capazes é criar complicações adicionais. Fazer uma escolha é simplesmente agir, e a escolha de que a pessoa seja capaz é o próprio ato. A pessoa carece de liberdade para escolher, no sentido de que só o pode fazer se não houver restrições, quer na situação física, quer em outras condições que lhe afetem o comportamento. É fácil negligenciar o comportamento que de fato soluciona um problema. Num informe clássico, um chimpanzé parecia ter encaixado duas varas entre si para poder puxar para mais perto de si, por entre as barras de sua jaula, uma banana que de outra forma lhe estaria fora do alcance. Dizer que o chimpanzé revelou comportamento inteligente baseado na percepção daquilo que era necessário para resolver o problema, alguma forma de superar a barreira da distância, é tornar quase impossível descobrir o que ocorreu. Para solucionar semelhante problema, o chimpanzé deve pelo menos ter aprendido o seguinte: não mais tentar alcançar uma banana que esteja fora de seu alcance. Não mais tentar puxá-la com varas curtas. Distinguir as varas longas das curtas e usar as primeiras para conseguir alcançar a banana. Pegar as duas varas em mãos separadas e inserir varas em buracos. Com tal preparação, não é impossível que neste caso raro, mas insatisfatoriamente comprovado, o chimpanzé tivesse encaixado uma vara no buraco da extremidade da outra e usado a vara comprida resultante para puxar a banana para si. A importância da análise comportamental torna-se clara sempre que nos empenhamos em fazer algo acerca da solução de problemas. Para encenar um comportamento semelhante a uma criança, por exemplo, teremos, nesta ou naquela ocasião, de salientar todos esses ingredientes. É duvidoso que pudéssemos progredir muito incutindo na criança a necessidade de superar a barreira da distância. Comportamento criativo. A mente criativa sempre teve seus problemas, como sugere a discussão clássica do Mênon de Platão. Tratava-se de um problema insolúvel para a psicologia de estímulo-resposta, porque, se o comportamento nada mais fosse do que respostas a estímulos, estes poderiam ser novos, mas não o comportamento. O condicionamento operante resolve o problema, mais ou menos como a seleção natural resolveu problema semelhante na teoria da evolução. Assim como traços acidentais, surgidos de mutações, são selecionados por sua contribuição para a sobrevivência, assim também variações de comportamento são selecionadas por suas consequências reforçadoras. Tem-se frequentemente discutido se o acaso pode desempenhar algum papel na produção de algo tão importante quanto a matemática, a ciência ou a arte. Além do mais, à primeira vista parece não haver lugar para o acaso em nenhum sistema completamente determinado. A Igreja, na sua crença em um plano supremo predestinado, censurou a Montaigne usar palavras como destino e natureza, e se Santo Agostinho buscava aconselhamento celestial abrindo sua Bíblia e lendo as primeiras palavras que lhe caíam sob os olhos, era só porque seus olhos não as encontravam por acaso. Outro sistema determinista, a psicanálise, iniciou outra era em que o acaso é tabu. Para o freudiano rigoroso, ninguém pode esquecer um encontro ou chamar alguém pelo nome errado ou cometer um lapsus língua por acaso. Não obstante, as biografias de escritores, compositores, artistas, cientistas, matemáticos e inventores revelam todas a importância dos acasos felizes na produção de comportamento original. O conceito de seleção é mais uma vez a chave. As mutações, na teoria genética e evolutiva, são casuais, e as topografias das respostas selecionadas pelo reforço são, se não aleatórias, pelo menos não necessariamente relacionadas com as contingências em que serão selecionadas. E o pensamento criador preocupa-se grandemente com a produção de mutações. Escritores, artistas, compositores, matemáticos, cientistas e inventores estão familiarizados com formas explícitas de tornar mais provável a ocorrência de comportamento original. Tanto o cenário como a topografia do comportamento podem ser variados deliberadamente. O pintor varia suas cores, pinceladas e superfícies para produzir novas texturas e formas.
O compositor gera novos ritmos, escalas, melodias e sequências harmônicas, às vezes por meio da permutação sistemática de formas mais antigas, possivelmente com o auxílio de dispositivos mecânicos ou matemáticos. O matemático explora os resultados da mudança de um conjunto de axiomas. Os resultados podem ser reforçadores, no sentido de serem belos, ou, na maioria dos casos em matemática, ciência e invenção, bem-sucedidos. Novas respostas verbais tendem a ser geradas por discussão, não só porque há então mais do que uma história de reforço em ação, mas também porque diferentes histórias podem, acidental ou deliberadamente, conduzir a novos cenários. A chamada história das ideias oferece muitos exemplos. No século XVIII, na França, os chefes da Ilustração tomaram muita coisa de empréstimo aos autores ingleses, em particular a Bacon, Locke e Newton. Como disse um autor, ideias inglesas em cabeças francesas produziram a longo prazo consequências espantosas e explosivas. Claro que a frase é intencionalmente metafórica e mistura o mental, ideias, com o anatômico, cabeças, mas convalida o fato de que traduções do inglês para o francês, lidas por pessoas com histórias verbais diferentes, podem gerar novas respostas. A estrutura da mente. A estrutura do pensamento e o desenvolvimento da mente têm sido, claro está, temas populares há séculos. Como veremos nos 2 próximos capítulos, há certos estados objetivos de conhecimento, mas os processos de pensamento são comportamentais, e uma explicação estruturalista será necessariamente incompleta se negligenciar a história genética e a história pessoal. O desenvolvimento do pensamento tem sido descrito a miúde por metáforas hortícolas. O desenvolvimento da mente é uma imagem central. O professor deve cultivar a mente, assim como o fazendeiro cultiva suas terras. E o intelecto deve ser adestrado, assim como a vinha o é num vinhedo. Entre mentes, faz-se vista grossa para o desenvolvimento do mundo ao qual o ser pensante está exposto. Assinalamos que os que estudam o desenvolvimento da linguagem na criança dizem-nos muito acerca do vocabulário, da gramática e da extensão das frases, mas muito pouco acerca das centenas de milhares de ocasiões em que uma criança ouve palavras e frases faladas ou dos muitos milhares de vezes em que as pronuncia com bons resultados. Por isso, nenhuma descrição adequada do desenvolvimento da linguagem é possível. O mesmo pode ser dito acerca do desenvolvimento da mente. O comportamento que se diz indicar a posse do conceito de inércia e a idade em que este normalmente aparece são, sem dúvida, fatos importantes. Contudo, deveríamos também saber algo sobre as milhares de vezes em que uma criança empurrou, puxou, torceu e virou coisas para desenvolver esse conceito. A falta de qualquer descrição adequada do desenvolvimento ou crescimento da exposição de uma pessoa a um ambiente, o resultado quase inevitável é que aspectos importantes do pensamento são atribuídos à dotação genética. Não apenas se diz que o comportamento verbal revela a atuação de regras gramaticais inatas, como também se diz que ideias inatas, tais como tamanho, forma, movimento, posição, número e duração, dão forma e significado aos confusos dados fragmentários que experimentamos todo dia em nossas vidas. Tamanho, forma, movimento, posição, número e duração são traços do ambiente. Eles predominam mais do que o bastante, e o comportamento em relação a eles foi suficientemente decisivo para tornar possível a evolução de comportamento apropriado. Todavia, contingências de reforço estão em ação todos os dias da vida do indivíduo para produzir comportamento suplementar sob o controle dos mesmos traços. As maiores consecuções da espécie humana, não da mente humana, ocorreram recentemente demais para tornar defensável uma explicação genética. Mas quer recorramos a contingências de sobrevivência, quer a contingências de reforço, podemos pelo menos dispensar o recurso às ideias inatas. Talvez seja verdade que não há estrutura sem construção, mas devemos buscar um meio ambiente construtivo, não uma mente construtiva. A mente pensante. Disse-se que a mente desempenha um papel importante no processo de pensar. Às vezes é tida como o lugar em que o pensamento ocorre, onde uma imagem, lembrança ou ideia conduz a outra num fluxo de consciência.
Pode estar vazia ou repleta de fatos, pode ser ordenada ou caótica. Um anúncio institucional de uma companhia telefônica afirma que a matemática ocorre na mente, essencialmente coisa da mente, pois trabalha com conceitos, símbolos e relações. Às vezes, a mente parece ser o instrumento do pensamento. Ela pode ser aguçada ou embotada, obscurecida pelo álcool ou desanuviada por exercício físico. Mas, em geral, é o agente pensante. Diz-se ser a mente que examina os dados dos sentidos e faz inferências sobre o mundo exterior, que armazena e localiza registros, que seleciona informações recebidas, que classifica dados em comportamentos, que toma decisões e que quer agir. Em todas essas funções, foi possível evitar os problemas do dualismo substituindo mente por cérebro. Disse-se que o cérebro é o lugar em que o pensamento ocorre, é o instrumento do pensamento e pode ser aguçado ou obtuso, e é o agente que processa os dados recebidos e os armazena sob forma da antiga noção de homúnculo, uma pessoa de dentro que se comporta precisamente das maneiras necessárias para explicar o comportamento da pessoa exterior em cujo interior vive. Uma solução muito mais simples seria identificar a mente com a pessoa. O pensamento humano é o comportamento humano. A história do pensamento humano é aquilo que as pessoas disseram e fizeram. Os símbolos matemáticos são os produtos de comportamento verbal escrito e falado, e os conceitos e relações de que são símbolos estão no meio ambiente. O pensamento tem as dimensões do comportamento, não de um suposto processo interior que se expressa no comportamento. Estamos apenas começando a compreender os efeitos das complexas contingências de reforço, mas se nossa análise do comportamento chamado pensamento ainda é deficiente, os fatos a serem tratados já estão todavia bem definidos e são acessíveis. Em oposição a isto, o mundo da mente é tão remoto hoje quanto era quando se diz Platão tê-lo descoberto. Ao buscar transferir o comportamento humano para um mundo de dimensões não físicas, os psicólogos mentalistas e cognitivistas formularam as questões básicas de maneira insolúvel. Eles nos custaram também, provavelmente, muitos indícios úteis, pois grandes pensadores, os quais podemos presumir que sabem o que seja o pensamento, foram levados a relatar suas atividades em termos subjetivos, concentrando-se em seus sentimentos e naquilo que introspectivamente observam enquanto pensam. Em consequência disso, deixaram de relatar fatos significativos de suas histórias anteriores.